O Rogério vai responder as perguntas de vocês aí. Sim, essa, esse seminário vai ser gravado, vai subir lá para o canal da Voz e Dados no YouTube. A diferença é que ele vai ficar público e não privado, como o resto dos treinamentos. Qualquer um vai poder assistir, acho que a partir de amanhã ou depois aí, já vai poder assistir. O último recado que eu gostaria de dar para vocês aí é o treinamento que vai acontecer amanhã, que é vamos dizer assim, um aprofundamento muito poderoso do seminário de hoje. E o Rogério vai mostrar no final uma surpresinha aí para quem for fazer o treinamento. Uma coisa que me perguntam muito, pessoal, o treinamento EAD que o Rogério dá, que vai acontecer amanhã, é para todo o departamento comercial, para o dono do provedor, para a secretária, para todo mundo que atende o cliente, para quem atende o telefone, para quem conversa com o cliente, para o pessoal do suporte técnico, todo mundo no provedor tem que assistir esse treinamento. Ele é de fundamental importância. Aqui no seminário a gente vai discutir assuntos muito importantes e amanhã a gente vai se aprofundar. E uma coisa muito legal que todo mundo me pergunta: compra uma vaga, tá? E tem direito a duas coisas: assistir o treinamento, fazer perguntas, obviamente, pode colocar uma TV ou um telão e passar para toda a empresa. O objetivo nosso é que todos fiquem cientes das possibilidades que tem o provedor de vocês na parte comercial. Então, não precisa comprar uma vaga para cada pessoa da empresa. É uma vaga para todo mundo. Bota um data show, bota um telão, uma TV e passa para toda a empresa. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: todos os nossos treinamentos são gravados e ficam à disposição de todos no YouTube por no mínimo 60 dias, tá, pessoal? Então vocês têm no mínimo 60 dias. Eu digo isso porque tem treinamento meu de novembro do ano passado que está lá ainda, eu não tirei. Tá? No final do ano eu prometo que faço uma faxina lá e a gente troca. Mas pelo menos aí, até o final do ano, vocês terão o vídeo gravado. Então chegou um funcionário novo, passa o vídeo para ele. Chegou, quer treinar todo mundo de novo, quer fazer uma reciclagem, passa o vídeo de novo. E quem puder levar, montar um grupo aí na sua região, na sua cidade, levar o Rogério para aí, a Voz e Dados está sempre disponível para montagem de grupos. A partir de 8 alunos, a gente vai na cidade de vocês e faz já o treinamento para vocês. Então, esses dois recados que eu gosto de dar. Uma vaga só garante toda a empresa treinada. Tá? Hoje é de graça, não paga nada, pode botar um telão também, uma TV, não paga nada. Mas amanhã já tem um treinamento, a gente faz a cada 45 dias um EAD, tá? Então, a partir de amanhã já pode, desculpa, amanhã o treinamento já vai ser gravado, já vai colocar para toda a empresa, comprando apenas uma vaga. Tá? Não tem sacanagem. Vai para o YouTube, fica com vocês todo o conteúdo, inclusive de qualquer treinamento, não só esse do Rogério, como de todos os outros. Não tem tempo para ficar amanhã, compra e assiste o vídeo depois. Tá? O nome dele é Rogério, o Ronaldo é o irmão dele, que é o cara da fibra, mas tudo bem. Assim, ó, deixa eu responder a pergunta dele, tá? Já que eu já fiz os dois, né? Eu já fiz o presencial e já fiz o EAD. A única diferença não. As principais diferenças são uma questão de dinâmica, uma questão de estímulo, uma questão de laboratórios. Lógico que no treinamento presencial isso é muito mais marcante. O carisma do instrutor, o tete a tete, principalmente a questão motivacional no treinamento presencial é muito melhor. Apesar do conteúdo ser muito parecido, muito parecido, a questão do treinamento presencial sempre funciona melhor,
Por dois motivos, tá? A pessoa está presente, o aluno está mais ligado, e o segundo motivo é que tem todo aquele teatro, toda aquela interação, todas aquelas perguntas e respostas na hora, que num treinamento EAD a gente não consegue fazer. Mas eu diria, como já falei, já fiz os dois, eu diria que o treinamento em EAD é fantástico para começar a posicionar o pessoal nessas questões de fidelização, de CRM, de entender o posicionamento do cliente, conhecer o cliente pela maneira que ele se expressa, pela cara dele, pela reação que ele tem, pelas palavras que ele diz. Então, o treinamento presencial é bom, é ótimo, e o treinamento EAD também é uma bela ferramenta. Tá? A vantagem do treinamento EAD é que a gente está aqui, todo mundo no conforto da casa ou da empresa, e não precisa se deslocar. E a vantagem do presencial é que tem, a seu modo, todo um contato com o instrutor, com a experiência dele, uma abertura a perguntas, que no EAD fica um pouco mais distante, fica um pouco mais difícil, mas o conteúdo é o mesmo. Rogério, quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, Luciano. Foi uma pergunta até do Jean sobre isso, né? É, o treinamento dinâmico ele tem interação, a possibilidade de interação humana, né, com as reações de todo mundo e todo mundo se complementando, ele dá uma dinâmica de participação mais interessante, mas o conteúdo não se perde. O conteúdo continua sendo focado, o que tem é que nós fazemos uma abrangência maior e buscamos exemplificar mais num treinamento presencial do que AD. Mas é bem por aí que você falou mesmo. Como eu fiz os dois aí, eu já posso falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o EAD, o qual eu fiz primeiro e realmente eu gostei bastante, tá? Legal. Vamos lá, Rogério, tudo Vamos contigo aí, lá. agradeço a todos mais uma vez aí, é um grande prazer aí, na medida do possível vou acompanhar também todo o seminário aí. Eu vou dar um mudo em mim mesmo aí, vou passar para o Rogério aí, tocar a ficha com vocês, tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí, e no final ele vai colar no chat aí algumas coisas legais para vocês aí. Um abraço, até às 9 horas aí, vamos ficar com ele aí. Tá bom, Luciano. Obrigado, então, pela abertura, pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse seminário, até porque a gente sai quente da Abrint, como a gente saiu de lá, e o tema está sendo bastante discutido, né? Eu entendo que todo mundo está preocupando cada vez mais com o resultado comercial, com aquilo que realmente a empresa se movimenta. Só para falar um pouquinho de mim, eu sou irmão do Ronaldo, sim, viu, Jean? Então, a voz até pode se parecer um pouco, mas quem está falando sou eu mesmo, Rogério. Se vocês estiverem falando com ele e comigo, vão sentir uma certa diferença aí. Agora, eu tô no mercado de telecom desde 92. Eu comecei a experiência com internet ainda na época da internet dial-up. Depois, para isso, eu fui para Vivo, depois eu fui para, né, antigo telésfone celular, depois Vivo e fui para Taiko Internet. Durante esses 20 anos eu fiquei dentro do corporativo fazendo e cuidando de pessoas e de resultados, é disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Tá? O objetivo aqui é traçar uma discussão, falar um pouquinho do que é o resultado que a gente precisa para vender mais. Né? Se o motivo é vender mais, a gente parte então da ideia de que a gente precisa colocar a gente na rede. Ah, aproveitando um pouco do que o Ronaldo fala nos treinamentos dele, e até vocês estão muito conscientes com isso, eu diria que essa foto aí ela tem um exemplo muito, muito, muito próximo do que é a realidade nossa, tá certo? Não basta a gente ter só a rede, se a gente tiver a rede sem ninguém, se a gente tiver a rede não trafegando, se a nossa rede não tiver com pessoas utilizando, a gente corre o risco de ter exatamente é, um custo por causa dessa infra ter sido investida e automaticamente não ter um cliente navegando lá. Então é óbvio que o mais importante de qualquer situação de tecnologia, e isso é uma coisa que me chama muito atenção, porque os provedores, nós, os provedores regionais, eles
nós temos uma característica muito grande em estar preocupado com a infraestrutura, com a tecnologia, com a rede, enfim. Só que a gente dispensa um pouco o conteúdo que é cliente, o conteúdo que é humano. E aí a gente parte do seguinte pressuposto: nós somos motivados pelo quê, para quê, com quem ou para quem, mas eu diria para vocês o seguinte: o objetivo é como vender, como é que a gente vende. E a gente só vende, a gente só tem condições de fazer venda para pessoas, né? Para o que a gente fala aí com relação ao consumidor. Ora, se nós estamos falando de consumidores, meus amigos, aí é que a infraestrutura não faz a diferença. É nesse exato momento que não faz a diferença o seu servidor, se é cabo, se é rádio, o seu backbone, sua rede de fibra, enfim. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a comprar experiências. Nós, quando vamos fazer um acesso de internet, a gente se preocupa em digitar a página que a gente está querendo naquele exato momento, ou aquele aplicativo que a gente quer usar, e está com condições de navegabilidade, tá certo? O que a gente mais quer naquele exato momento, e o que a gente menos vai lembrar é do nome do nosso provedor. Então, obviamente, que o que a gente precisa é entender de gente. E aí é uma coisa que a gente debate bastante, que a gente discute muito quando está nos nossos treinamentos, né? É, 90% dos nossos casos, dos nossos provedores, eles são focados muito em tecnologia, são focados em rede, são focados em fazer um projeto de fibra, ou um projeto de rádio, qualquer que seja o negócio, mas na hora que a gente vai falar do projeto de venda, a coisa pipoca, a coisa tende a dar uma certa vagarosidade. A gente ainda acredita que vender internet basta a gente colocar uma placa lá com o nome de, sei lá, nuvem net, Cellnet, não importa exatamente o nome, e que aquilo por si só já vai vender. Não é verdade. Agora a gente já começa a ser mais exigido, até porque a importância dos provedores regionalizados estão cada vez maiores para que possam oferecer mais integração e mais comunicação do cliente com o mundo, né? A gente já não fala mais da internet de falar de um para o outro, e sim de conectar o mundo. E a experiência que a gente tem com os provedores, e principalmente quando a gente está falando do treinamento, é que o nosso pessoal focado em venda não está exatamente focado em venda. Ele está ali, é uma pessoa que atende o telefone, que recebe o pagamento do mensal, que faz o cancelamento, que abre a OS, ou seja, ele é um atendente, né? Nós acabamos fazendo de um ponto, né, de um posto de atendimento, um posto de venda. E é isso que a gente vai abordar um pouco sobre isso. Portanto, quando a gente fala de um planejamento comercial, os detalhes que nós temos para pensar são esses que a gente está vendo aí. Nós precisamos fazer uma avaliação do mercado e o tamanho da oportunidade que nós temos com relação a isso. Qual é e quanto é que a gente tem em relação ao mercado? Qual é a estrutura necessária que a gente fala? E nós não estamos falando de infraestrutura, estamos falando de estrutura. Quais são os recursos tecnológicos e humanos? Vamos falar um pouquinho disso. Os elementos preparatórios para fazer um planejamento comercial, composição de serviços de preço, forças de venda, né? Vamos falar disso. Atendimento ao cliente, vendas, foco do cliente ou foco no cliente, isso é uma coisa importante que nós temos que ver. A diferença entre o que o cliente é capaz de comprar, preço ou comprar valor, e aí nós vamos perceber o quanto e como nós nos posicionamos fazendo a venda. A arte de vender, então, indicadores de gestão de resultados, relacionamento de vendas, fidelização e retenção, treinamento e reciclagem, ferramentas, apontar, preparar fogo. Se Deus quiser, nós vamos terminar isso aqui antes das 9.
Tá certo? Então vamos lá. O mercado de telecom que a gente tem visto, ele tem crescido fortemente e principalmente para nossa área de ISP, o quanto que os provedores regionalizados têm de oportunidade hoje. Se a gente olhar aí até o Programa Nacional de Banda Larga ou o Fundo Garantidor, e até quem tem ouvido nos detalhes aí do Kassab, que é o novo ministro da Comunicação, tem visto que a única expectativa do governo é crescimento de conectividade através de nós. Ou seja, não vai ser diferente disso se não for pela iniciativa dos provedores regionais levar essa integração, que é esse Brasil inteligente que eles estão chamando, de uma forma que não seja pelos ISPs. Eu tive durante 11, 12 anos, quase 12 anos dentro de uma grande operadora, né, que foi a Vivo, e garanto para vocês que o mercado foco deles é diferenciado. Eles têm uma outra preocupação com relação à busca de market share e não exatamente das buscas de oportunidade de atendimento. Quando a gente fala de market share, ou seja, quanto que eles vão ter de resultado numa grande praça e quanto uma praça fica entre parênteses aí abandonada e desprovida exatamente do serviço. Então, obviamente que a gente tem uma grande oportunidade diante desse mercado que é o mercado brasileiro. Rodando o Brasil nos últimos 2 anos, e aí é impressionante como isso ainda tende a crescer, impressionante como ainda a gente tem de oportunidade para os próximos anos no nosso negócio. E a oportunidade, a gente não vai simplesmente tê-la como cliente, né? De ter só o cliente no nosso. A gente tem uma série de coisas previstas para os próximos anos que são exatamente relacionados à internet das coisas, ao conteúdo que vai trafegar dentro dos nossos servidores, dos nossos provedores, e que vão agregar receita para o nosso negócio. Só que assim, antes de pensar exatamente de agregar receita para o nosso negócio, o pensamento que eu fico tendo aqui com relação na hora da gente fazer essa abordagem de venda é qual é o nível da expectativa que o nosso cliente tem com a nossa internet agregando o negócio. Entende? A partir do momento que o nosso negócio passa a ser fundamental na vida do cliente, porque nós estamos agregando valor no uso e consumo do nosso cliente, pronto. É aquilo que a gente precisava. É casamento eterno, só love, que nem a gente diz, né? Nos treinamentos eu gosto muito de brincar disso, porque quando tudo é amor, quando tudo tá muito lindo, tudo muito maravilhoso, a gente mantém esse relacionamento para o resto da vida. Então, assim, automaticamente a oportunidade também para o nosso negócio, à medida que a gente vai evoluindo tecnologia, evoluindo na qualidade e na capacidade de atendimento dos nossos clientes, a gente vai evoluindo para os nossos clientes também valor. E aí são coisas que fidelizam, são coisas que realmente marcam a vida de um cliente conosco. Vamos lá. Perdão, pessoal. Eu faço uma referência muito grande da diferença quando a gente fala de estrutura entre tecnologia, infraestrutura e rede, que a gente fala que é o trabalho até a gente ativar a internet, buscar o link, fazer o servidor, fazer a redundância, enfim, tudo que a gente tem com relação a isso aqui, para a gente poder saber que o nosso serviço vai ser garantido e estabilizado para o nosso cliente. Mas tem uma outra situação que até é tão séria quanto, que são as pessoas que estão trabalhando conosco diariamente no nosso negócio, quais são as competências que ela tem e como é que nós estamos gestionando o negócio. Até pouco tempo atrás, a gente colocava um link lá e a gente ficava tranquilo porque o cliente viria até nós de qualquer jeito.
né? Dificilmente hoje a gente encontra praça que não tem uma concorrência. Dificilmente alguém liga e fala assim, ó, eu tô sozinho no mercado, eu não me preocupo com isso. E mesmo se estiver sozinho, se não tiver com qualidade suficiente, no atendimento principalmente, acaba sofrendo consequências. Então, a ponta de lança, a ponta de lança que vai atingir o coração do cliente, né, ou na busca da razão que ele vai exatamente trabalhar com a gente, não está exatamente na estrutura de rede, na infraestrutura, na tecnologia. Vai estar na capacidade que o nosso atendente vai ter para atender, entender e exatamente vender o nosso cliente. Então, se hoje todo o nosso foco está em tecnologia, infraestrutura e rede, a pergunta que eu quero deixar para vocês, e obviamente que fica para todos nós, e as pessoas que estão atendendo os nossos clientes, e os nossos atendentes, como é que estão fazendo, como é que nós estamos trabalhando exatamente a abordagem que o cliente tem quando chega na nossa empresa. Se a gente chega, se um cliente entra na nossa empresa e simplesmente ele é atendido mecanicamente pelo fato de que ele quer saber quanto custa a internet, a única coisa que nós vamos conseguir agregar para esse cliente é preço. E aí, todas as vezes que eu me encontro com os provedores no trabalho de consultoria ou exatamente de treinamento, quando a gente está junto, é que a maior dificuldade fica se barrando em preço. É óbvio que vai barrar em preço, porque a gente não argumenta o que tem de valor, a gente não sabe, nem sequer sabemos o que o cliente tem. E aí, de pesquisas que a gente vai fazendo e vai identificando, e eu imagino que vocês também tenham os mesmos exemplos, um cliente muitas vezes entra na nossa base, fica menos tempo do que eu imaginava, e depois ele solicita um cancelamento. A hora que você vai fazer o cancelamento, já tem um raio de um rádio lá, ou de uma ONU, já instalada lá, e o cliente já está conectado de novo. Ora, o que está acontecendo nesse exato momento? A nossa força de venda vendeu, o nosso NOC não segurou o serviço, o saque não deu andamento de forma adequada. Aonde que está exatamente o erro? Porque o cliente, de verdade, pessoal, não está perdendo a conectividade. Nesses anos aí, nenhum cliente que eu pude acompanhar, e até olhando depois na questão de pesquisa, quando você pergunta assim, ó, você deixou o nosso provedor por quê? Nenhum cliente, nas razões dos porquês que ele deixa um cliente, faz menção que ele não quer mais ser conectado, que ele não quer mais estar interagindo. Ninguém deixa de acessar a internet, né, Rogério? Como é que é, Luciano? Ninguém deixa de acessar a internet, né? Ele Ex- deixa de ser nosso cliente, ele vai para outro imediatamente, Exatamente tá? Nós isso. perdemos para nós mesmos, né? Nós não perdemos muitas vezes para outro, né? Ele não se sente mais feliz do nosso lado, ele vai procurar outro, né? Então, e mais do que só procurar outro, ele vai porque muitas vezes o que ele foi procurar foi preço, o que foi entregue para ele também foi preço, e na hora que ele quis ser atendido, tá certo? Com um diferencial de qualidade no atendimento, não tinha pessoas com competência para isso. Ou seja, não tinha pessoas preparadas para isso, não tinha pessoas com conhecimento para isso. Existe aí um dado muito sensível, que a gente investe muito pouco em conhecimento do nosso produto, que a gente investe muito pouco em desenvolver as pessoas até com capacidade de relacionamento humano para que a gente consiga prestar um bom atendimento, prestar uma boa qualidade na venda, tá certo? E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês o seguinte: não existe mimimi, que nem se tem alguém da Bahia aí, na Bahia eu aprendi a mimimice. Não existe a mimimice. Para uma empresa, para o nosso negócio, ou é lucro ou é prejuízo. R$ 1 que a gente tenha dentro das nossas características empreendedoras,
se for investido de maneira correta, ele nos retorna com lucro. R$ 1 feito de maneira errada, sem critério, até inclusive em pessoas, ele retorna para a gente em prejuízo. E aí eu quero entrar um pouco mais nesse detalhe aí, né? Inúmeras vezes eu encontro família inteira trabalhando, e eu acredito que a gente tenha nessa sala também situações de provedores que trabalham, marido, esposa, filho, sobrinho, etc. de coisa. Óbvio que não existe problema nenhum de ter esse tipo de relacionamento familiar, mais o relacionamento empresarial. A única coisa que não pode deixar de ter são os conhecimentos e a competência para fazer. Porque na hora que o cliente liga no saque e aí a atendente fala, e isso eu tenho até situações que eu já acompanhei de provedores, fala, olha, isso eu não posso te ajudar, tem que falar com meu pai, porque meu pai é que manja da área técnica. Então, assim, esse cliente ele se sente um tanto quanto vulnerável, porque ele quer uma resposta exatamente, né? Então, a gente tem que estar pensando que um erro de investimento em pessoas também pode ser um erro de investimento tanto quanto é feito na infraestrutura, tá certo? Muito bem. Existem alguns passos, que é o que a gente discute no nosso treinamento, que são passos importantes para o tratamento de um funil de vendas. Pessoal, se vocês quiserem colocar alguma observação, alguma pergunta nas questões aí, fiquem à vontade, tá? Mas vamos lá. Alguns passos do momento preparatório é muito importante. E eu percebo que nós já falhamos num primeiro momento, que é na prospecção. Quando a gente, muitas e muitas vezes, a gente tem um atendimento muito receptivo, a gente trabalha com vendas muito receptivamente. A gente depende exatamente do cliente que nos liga, que nos procura, ou que a mídia, ou mídia eletrônica, ou a mídia convencional vem até nós, e a gente trabalha no receptivo. Óbvio que esse trabalho no receptivo ele não eleva o número de fechamentos se não for exclusivamente do quanto de atendimento que a gente está fazendo. Então, o sentido, comercialmente falando, uma força de venda, uma equipe de vendas, uma empresa voltada para a venda, precisa trabalhar a prospecção de um modo ativo, para que esse modo ativo gere um aumento exatamente no fechamento lá no final. Ou seja, quanto mais eu prospecto, mais eu qualifico, quanto mais eu qualifico o cliente, mais eu falo do meu produto, né? E quanto mais eu falo do meu produto, mais o meu produto vai sendo disseminado e vai sendo conhecido. E os meus clientes, e não só os clientes, até os clientes da concorrência, começam a perceber valor no meu cliente, no meu serviço. Partimos então para esse trabalho de negociação, e aí a gente faz uma pausa para falar que isso aqui são técnicas, e isso está dentro do nosso escopo de treinamento, né? Técnicas que a gente fala são técnicas, efetivamente técnicas comerciais, e não são técnicas de conhecimento técnico sobre os nossos serviços. Aí nós estamos falando de conhecimento do produto, estamos falando de pesquisa, de prospecção, estamos falando de abordagem, nós estamos falando de requisitos para uma abordagem eficaz, nós estamos falando de estabelecer as necessidades do cliente, como é que a gente identifica necessidade de cliente, que tipo de perguntas a gente aplica para identificar que os clientes realmente precisam dos nossos produtos de uma maneira diferenciada. E essas necessidades se encaixam exatamente na nossa qualidade de serviço, naquilo que a gente pode oferecer de serviço. Enfim, para que depois de tudo isso, tecnicamente falando, a gente parta para uma negociação, que é exatamente a busca de um fechamento, né? E eu até questiono muito qual é, e gostaria de deixar para vocês também a reflexão de qual é e quanto é que vocês fazem de vendas em cima da base de clientes de vocês. Não é? Quantas abordagens vocês fazem olhando para a base de cliente que está topando lá
na velocidade, no consumo, olhando pelo quanto de banda ele está consumindo, e que poderiam estar aumentando o seu ticket médio, ou aumentando a sua velocidade, enfim, até para que ele tenha uma experiência diferente e aumente em receita líquida isso para vocês. Então, muitas vezes a gente olha o mercado muito de aquisição e esquece de olhar que a gente também tem um mercado de prospecção interna. Eu tive um presidente na Vivo que ele, numa eventual situação, falou para a gente que a gente não precisava vender mais, desde que a gente não perdesse nenhum cliente. Então, é óbvio que existe riqueza dentro da base nossa. O nosso cliente pode e deve ser abordado sempre que a gente encontrar e oferecer um diferencial de valor, um diferencial que ele consiga perceber diante das suas ações, tá certo? Uma coisa que eu fico em todas as situações, todos os momentos questionando com vocês, e observo muito sobre isso, é como é que cada um compõe o preço, né, o valor exatamente do quanto custa o serviço na sua região. E aí eu me deparo com inúmeras situações. Eu me deparo com uma pessoa que fala que o preço é baseado no concorrente, que o preço é um pouco mais barato porque é da capital, que o preço é... Só que, assim, isso nós estamos falando de custos. Nós estamos falando que se o nosso custo operacional for muito alto, não vai combinar com preço baixo no ticket médio do serviço. Ou a gente tem que melhorar a nossa composição de custos através de fornecedores diferenciados, através de forma de planejamento de vendas diferenciado. Então, tudo isso requer, dentro de um planejamento comercial, uma análise muito cuidadosa, porque se um concorrente fala, vou baixar o preço para matar o meu concorrente, e o outro fala, eu também vou abaixar o preço, vão morrer os dois abraçados juntos, e a gente vê realidades em cima dessa situação, de que um fica degladiando com o outro em relação a vender preços, tá certo? A vender coisas cada vez mais baratas. É óbvio que ninguém sai beneficiado com isso, nem o cliente, porque o cliente, quanto mais ele vai estar comprando as coisas mais baratas, em algum lugar ele está deixando de ter qualidade. Ou se ele não está deixando de ter qualidade, em algum lugar ele vai deixar de ter estabilidade daquele fornecedor. Ou seja, o provedor não vai conseguir por muito tempo segurar isso. Então, essa guerra de preço que a gente encontra no mercado, ela aparentemente é um benefício para o cliente, mas o cliente não exatamente está preocupado com isso. Por incrível que pareça, quando a gente vai identificar a briga e aquilo que o cliente quer buscar nessa prestação de serviço, ele quer que a experiência dele não seja encerrada. Ou seja, cara, eu quero simplesmente que quando eu ligar minha internet, eu tenha a experiência de falar com meu filho que está lá do outro lado do Brasil. Eu quero acessar a internet e faltando 5 minutos para pagar um boleto, eu quero pagar esse boleto sem que eu tenha problema de cair a internet, eu não conseguir pagar esse boleto, depois ter que pagar com juros. Então são essas coisas que a gente acaba analisando e tendo que ver na composição de serviços e preço, que é efeito exatamente do que cada um se compõe dentro do seu custo operacional e da entrega de valor que cada um quer dar para o outro. Portanto, eu costumo dizer que é o seguinte, preço exatamente, que é o que normalmente a gente fica vendendo, é o que o cliente paga. É lá, 69, 79, 99, 119 por 1 mega, por 2, por 10, por 30. Isso é o que o cliente paga. Agora, o valor é o que o cliente recebe. Recebe através de cada um das pessoas que estão atendendo dentro da sua empresa, dentro do nosso negócio. Aí tem uma coisa que eu quero fazer uma reflexão com vocês.
a força de venda, ela tem por característica ser o primário, né? Ele é o primeiro elemento que se fala com o cliente que fala com o cliente na hora da abordagem. Normalmente é a força de venda. E aí, essa força de vendas, ela se mistura com uma série de outras atividades. E inúmeras vezes com atividades administrativas. E por ter atividades administrativas, é uma força de vendas sem metas, tá certo? É uma força de vendas que não tem nenhuma referência de cumprimento pelo resultado. Ora, quem não trabalha com meta, não trabalha orientado por resultado, simples assim, né? E aí é onde que a gente entende como um elemento muito crítico, mas bastante crítico, dentro de uma área comercial de provedor. A gente tem que começar a trabalhar que a força de venda nossa, ela está focada em fazer vendas. Focada em fazer vendas, a gente fala em fazer aquisição e também fazer vendas em cima da nossa base. Vendas também sobrepondo a nossa base com aumento de ticket de receita. E aí, existe um entendimento aqui que eu gosto muito de fazer essa brincadeira quando estou dando treinamento. Aqui está a etimologia da palavra, tá, pessoal? Se vocês imaginarem aqui, atender, que vem do verbo latim, significa prestar assistência, simplesmente ser cortês e oferecer ajuda. Quando a gente está ali fazendo atendimento, essa cordialidade, essa atenção, essa presteza com o cliente faz total diferença. A gente só vai transformar esse negócio realmente em venda a partir do momento que a gente coloca o entendimento daquilo que o cliente está querendo. E entendimento do cliente, ele vem dentro desse contexto de etimologia, de conceito da palavra, do esticar, do quanto que nós somos capazes de alongar essa conversa com o cliente, buscando entender essas necessidades dele, o quanto que nós estamos focados e atendendo e vendo quais são as necessidades dele, através do quanto que a gente está dialogando e questionando com ele. Aí, assim, eu faço uma junção do que é o atendimento que eu estou fazendo, de ser cortês, associado a tudo o que eu estou entendendo com ele e identifico quais são as necessidades com ele, daí sim eu passo para uma parte executiva da vendas, que é fazer a venda propriamente dita, né? Colocar a venda e dar ela em fechamento, tá certo? Desculpa. Olha só, eu vou fazer uma pequena provocação aqui com vocês. Antes do cliente entrar na base, nós estamos falando de foco do cliente ou foco no cliente? Se a gente ainda está prospectando, esse cliente não nos familiar, a gente nunca viu, ele simplesmente está visitando a nossa empresa, chegou lá para saber de preço. E aí, quando ele pergunta, a primeira coisa que ele fala para a gente é quanto custa a internet. A gente, basicamente, de todas as vezes que a gente vê, nós temos um pacote de 49, de 2 MB por 49. A gente rebate o preço também. E aí, existe aí um conceito muito interessante que eu gostaria que vocês absorvessem. Foco do cliente é o que o cliente está esperando no momento em que ele está sendo abordado, tá certo? Eu preciso ter uma percepção do que ele quer, ou seja, vem dele as informações, vem dele as necessidades, vem dele as expectativas. Se vem dele tudo isso aí,
nesse exato momento, quem trabalha com vendas trabalha com foco do cliente. Depois que a gente assinou o contrato e que o cliente já está na nossa base e aí a gente já assinou o contrato, ele já passou a ser nosso, aí nós estabelecemos foco no cliente, tá certo? Aí é uma diferença conceitual, mas que muitas vezes a gente pensa que a venda é foco no cliente, só que a gente, quando faz foco no cliente, a gente quer levar o entendimento da nossa empresa para o cliente, sendo que, ao contrário, nós que precisamos entender do entendimento do cliente, daquilo, da expectativa do entendimento do cliente, para que a nossa empresa preste esse serviço para ele. Tá bom? Vamos lá. Então, vender para a gente chegar num negócio fechado, o que eu gosto é uma terminologia que eu utilizo nos nossos treinamentos, né? Que é conceitual tudo isso aí. A gente tem cada um jeito de pensar e cada um vivendo experiências de vendas diferentes aplicam de forma variada. Mas eu falo que vender é o momento em que o vendedor apresenta os seus serviços com tamanha desenvoltura, realizando uma perfeita adequação da prestação dos serviços com as necessidades do cliente, ajustando entre si um entendimento que ambos desfrutarão de um benefício e atração. É longo até essa definição que eu fiz, mas quando a gente está na prática, quando a gente está no dia a dia com o cliente, eu percebo que o nosso pessoal de vendas se preocupa demais em fechar a venda, se preocupa demais em fazer o pedido, se preocupa demais em quase quer saber quais são as informações, né? Então, é, o vendedor, né, esse pessoal que a gente tem hoje no nosso ponto de venda, tá muito preocupado com tantas tarefas que ele está fazendo, que ele fala o preço, ó, tá, você quer, para quando que dá para instalar, daí já parte pro segundo momento, né? E eu faço uma comparação muito próxima de vendas com o relacionamento humano, né? A gente não consegue estabelecer nível de confiança, a gente não consegue estabelecer nível de aproximação, a gente não consegue nem sequer depois estabelecer nível de fidelidade. Por quê? Porque a venda passa a ser uma coisa tão instantânea que é como vocês já devem ter visto o tal do miojo, o macarrãozinho lá, entendeu? Ferve água, põe o macarrão, do, o macarrão escorre, põe o temperinho lá, comeu, acabou, né? E não é assim. A gente sabe que trabalhar com relacionamento e também relacionamento de vendas não é para ser uma coisa tão instantânea, até porque a gente não quer que esse cliente fique comeu, acabou, né? Aquela coisa assim de fechou, nunca mais eu quero ver. Embora a gente tenha muitos comportamentos muito próximos disso. Inúmeras vezes no nosso treinamento eu faço uns exercícios que remetem a quantas perguntas o nosso vendedor faz para o cliente para poder fechar uma venda. E eu fico surpreso com as respostas, até porque é, os nossos vendedores se comportam, né? A gente se comporta mais respondendo, a gente se comporta respondendo o que o cliente quer saber e não exatamente perguntando o que ele precisa. E aí é um relacionamento frio, um negócio que pode nascer, pode não nascer, então tanto faz também, né? Então não tem problema. Só que a gente sabe o quanto que é complicado para nós, como provedores, subsidiar essa instalação do cliente, subsidiar esse custo, né?
seja independente da tecnologia que nós estamos colocando ou estabelecendo do vínculo com esse cliente, existe um subsídio de entrada, não é? Esse subsídio de entrada, para todo mundo que está presente aqui nessa sala, sabe que ele pode variar em 6, 7, 8, 10, 12, 18 meses para poder ter o retorno desse dinheiro. Então, fazer a ativação de um cliente correndo o risco de perder ele logo em seguida, porque a gente não estabeleceu o conhecimento que a gente precisa dele, passa a ser um negócio extremamente perigoso para o nosso negócio. E aí é o que eu tenho visto, é o que eu tenho encontrado nos últimos tempos, entendeu? Nos últimos momentos e nos últimos treinamentos que a gente tem ministrado. Ou seja, nós temos uma força de venda, sim, só que a nossa força de venda, ela trabalha quase como um carro em alta velocidade num atoleiro, porque a gente vai vendendo o quanto que nós vamos cancelando. Ou seja, aí quando o proprietário pega e vai olhar o fluxo de caixa, tá estourado, não tem dinheiro para nada, tá tudo arrebentado, porque o quanto foi investido de subsídio em equipamentos e horas técnicas em cima disso não retornou e não vai retornar. E simples assim. Por quê? Porque a venda não teve uma continuidade, não teve um cuidado de que ela estabelecesse, inclusive até com o pessoal do pessoal interno, da parte de dentro, do saque, NOC e mais área técnica, né? O Ronaldo me fala muito do comportamento dos técnicos quando ele dá os treinamentos dele, né? Em algumas coisas até ele fala assim que tem técnico que fala, mas isso é problema do comercial. É difícil a gente conviver com uma situação dessa quando alguém, ou não é só técnico, não, ou se o comercial faz o contrário, e isso é um problema do técnico. De jeito nenhum, um cliente, quando a gente vendeu, ele é um cliente nosso. Então, ele não é um cliente mais do problema da área técnica, ou um problema da área financeira, ou um problema da área comercial. Ele é um problema nosso, é um problema meu. Eu sou da empresa, então eu que estou naquele exato momento representando, seja eu um técnico, um vendedor, um analista financeiro, ou da cobrança, sei lá o quê. Tá certo? Por quê? Porque a expectativa que se tenha com esse negócio vai ser que a gente vai estar sempre agregando um atendimento de valor e um atendimento de qualidade com o nosso cliente. Ninguém gosta de ser mal atendido. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou deixar para vocês aqui um exemplo, até porque, como eu trabalhei em grande operadora, isso era muito comum. Eu acredito que todos vocês já foram mal atendidos por uma empresa e sabe o nome da empresa, né? Deve saber exatamente o nome da empresa que foi mal atendido. Agora, a pergunta que eu faço na sequência, se vocês lembram da empresa que foi mal atendido, me fala o nome do funcionário que atendeu mal. Né? Então, a herança que a empresa carrega de um mau atendimento feito por alguém, qualquer que seja o funcionário nosso, qualquer que seja o colaborador nosso, fica para a gente. Né? Ninguém fala assim, eu fui mal atendido pelo João quando ele trabalhava na Vivo. Ou fui mal atendido pela Maria quando ela fazia tal coisa. Ora, não é justo que a gente carregue todo o fardo de promoção, de fazer com que os nossos clientes permaneçam na base, e quando o nosso cliente tem que ser atendido, automaticamente ele fique à mercê de uma pessoa, ou de alguém que fala, não é problema meu. Não é problema meu, eu sou da área técnica, não é problema meu porque eu sou da área comercial, não é problema meu porque eu sou de tal área. Então, é, o cliente só vai ficar com a gente a partir do momento que ele entende que vai ter benefício. E que esse benefício faz com que ele fique selado conosco, através de uma atração, através de uma situação muito parecida com a missão que cada um tem dentro da empresa. Tá certo? Muito bem.
toda empresa, toda organização e tudo que a gente precisa fazer em relação a negócio, mais do que ter é, uma abinha no nosso programa lá que fala relatórios, a gente tem que aprender a clicar nesses relatórios, ler esses indicadores e ter gestão sobre esses indicadores. O mais importante de qualquer negócio que a gente faça, na hora que nós estamos vendo e acompanhando resultados de vendas ou resultados de abordagem ou resultados de cancelamento, não importa exatamente o que nós estamos acompanhando de indicadores, é que a gente gestione aquilo na intenção de ter uma melhoria contínua. Independente do software que cada um usa aí, mas dá para, por exemplo, perceber a desativação de clientes quando você pega uma rua e que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes começam a fazer o cancelamento um atrás do outro. Teve duas coisas ali que podem ter acontecido. Ou foi uma ação comercial do concorrente direta, de venda porta a porta, ou exatamente o nosso serviço não está chegando bem lá. Então, qual é a ação? A ação é desenvolver uma ação de marketing e vendas para poder ir lá e fazer um combate nisso, ou eu tenho que chamar o gerente de TI ou a pessoa de rede e falar, meu nego, nós precisamos melhorar a estabilidade lá, precisamos melhorar a capacidade porque está topando ou qualquer outra coisa, os nossos clientes estão tendo experiências negativas com isso e estão abandonando a base. Então, efetivamente, ter indicadores não significa só indicar, né? Ele precisa ter, obviamente, um plano de ação. Quando a gente tem um vendedor porta a porta, por exemplo, que vai e fala e sai e fala que fez 100 visitas e não fechou nenhum contrato, precisamos entender, precisamos ver por que ele não fechou. Aí nós vamos ver aqui como é que é 100 visitas. Ele entende que uma visita é simplesmente apertar a campainha. Se não saiu ninguém lá, ele marca no relatório. Não tinha ninguém. Né? Então, assim, quais são os motivos que a gente vai estabelecer nesses indicadores? O que é falar com o cliente? O que é fazer uma prospecção? Em qual momento que a gente entende que a prospecção foi concluída? Simplesmente quando a gente foi lá e bateu a campainha, ou quando a gente começou a apresentar o nosso produto, quando a gente falou do nosso produto, do nosso serviço para o cliente? Né? Ainda que o nosso cliente não seja o decisor, seja simplesmente um influenciador, né? Uma pessoa que ainda não tem a capacidade de decidir, mas ela está ali para influenciar. Qual é o parâmetro que nós vamos usar para poder entender que nós realmente fizemos uma prospecção? Isso é atrelado a uma gestão. E é isso que a gente encontra inúmeras vezes com ausência. Né? Já que não tem meta, também não gestiono meta. Já que não tem gestão de meta, vamos vivendo, vamos levando aí, quem sabe dá certo. Né? E nós estamos em tempos por duas razões que nós não podemos mais conviver com esse tipo de risco, né? De que a gente convive com o risco da crise nos atrapalhar, mas nós não podemos conviver com o risco de que nós vamos perder o jogo para nós mesmos. Não dá. Né? Somos nós que entramos em campo, somos nós com os nossos funcionários, com o nosso time, e a gente não pode perder essa batalha por qualquer razão que seja. E um elemento essencial está no relacionamento de vendas. Né? O quanto que a gente está separando de tempo e o quanto que a gente está separando de recurso para que a gente mantenha um relacionamento ativo com o cliente. Eu acho interessante porque a gente investe um bom dinheiro para o cliente ser ativado na nossa base, mas a gente abandona ele ali por um tempo, ele fica num vácuo. Se der certo, deu, se não der certo, na hora que ele levantar a bandeira, que ele quer cancelar, daí a gente faz alguma coisa. Então isso significa plano zero
de fidelização, né? Ou seja, quando eu falo plano zero de fidelização, é que a gente não fez absolutamente nada com ele após a venda. Muitas vezes é feito pós-venda, como a gente vê. Tem uma ligação feita se foi tudo certo, se está navegando, se o técnico instruiu, e depois daquilo ali, chega a ter situações de provedores com 10 anos de cliente na base e, e o único relacionamento desses 10 anos com o cliente na base é estimulado pelo cliente e não exatamente pelo provedor. Então, não é feita nenhuma pesquisa de satisfação, não é feita nenhuma pesquisa de expectativa, e até assim, é, tem situações que esse relacionamento se compromete por falta de relacionamento. Pô, eu tenho alguém aqui que é um concorrente, que é da empresa concorrente NET, que está toda hora me ligando, está toda hora me oferecendo alguma coisa. Eu acho que ele tem algum valor a mais do que essa empresa que sou eu, NET. Então eu vou para o concorrente NET, quem sabe, né, eu me dê bem lá. Como isso aí é uma situação que a gente não mantém um relacionamento, obviamente que fica distante. Marciano, estou lendo a sua dúvida aqui. Marciano fala o seguinte: boa noite, tenho uma dúvida. Fiz alguns cursos de vendas já, gostaria de saber se você vai ter alguma técnica específica ou diferença na venda com os outros produtos. Eu queria entender só um pouco mais, Marciano, se você está falando com relação a que tipo de produto e qual a sua expectativa. Porque o objetivo desse seminário é a gente falar um pouco mais do quanto é o planejamento para a gente poder vender um pouco mais, né? Se está voltado para produto, não estamos voltados para produto. O objetivo aqui está sendo falar do conjunto todo que nós temos que fazer alguma ação. Luciano, você está aí? Você concorda no objetivo disso? Sim, estou aqui, mas acho que o que ele fala é alguma outra coisa relacionada a acesso à internet ou algum outro tipo de produto de provedor. Eu não consegui entender a especificação da pergunta dele. Se ele puder ser mais específico, melhor. Tá bom. Eu vou até ver se eu consigo abrir o áudio dele. Até para que fique mais claro até. Como é que é mesmo? Marciano. Marciano. Bom, enquanto isso, gente, então assim, voltando ao que a gente. Marciano, você está com o áudio aberto. Você quer falar conosco, por favor? Beleza, beleza, então. A dúvida é essa mesmo, porque eu fiz vários cursos já de vendas, né? A gente já tem aí uns 10 anos no mercado na parte de vendas, porém eu nunca fiz um curso voltado à tecnologia e provedores. Que eu queria saber essa era a diferença. Com esse curso eu vou conseguir agregar mais argumentos ou neutralizar objeções na área de tecnologia e provedores. O Perfeito. foco, como o Rogério vem falando aí, o foco é total no acesso à internet. Eu achei que estava falando de e-mail, de página, de algum outro serviço. Mas o foco do Rogério aqui, eu já fiz o treinamento tanto presencial, vocês já viram ali que até os slides deles são movimentados nesse sentido. O Rogério é um cara que sabe o que é uma ONU, sabe o que é um rádio, sabe o que é uma OLT, ele conhece bem o nosso setor aí, trabalhou já em operadora de celular por muitos e muitos anos. Então é um curso voltado extremamente para venda de internet, venda de acesso à internet. O que o cliente pergunta, o que o cliente busca, qual a satisfação dele com o nosso serviço.
é bem por dentro aí. É um curso muito mais específico do que esses treinamentos genéricos de vendas, assim, que eu também já fiz alguns, e eu acho que é essa a tua dúvida. Essa mesmo, essa, muito obrigado. Bom, Marciano, só complementando o que o Luciano está falando, o objetivo aqui é voltado especificamente para provedores. O nosso skill, o nosso diálogo é exatamente quando você fala de neutralizar objeções, inclusive tem até situações em que o nosso cliente não tem nem como fazer objeção, porque a gente só está debatendo preço, entendeu? Então, você que fez até alguns cursos que nem você falou, de vendas, sabe que existe algumas técnicas que, independente do serviço que tem que ter um procedimento para fazer a venda. E que o nosso pessoal de vendas não faz. A gente ainda continua recebendo o cliente na nossa casa na intenção de vender internet simplesmente por preço. Tá certo? Então, o objetivo que a gente tem nisso, além de buscar um conhecimento de argumentação, é despertar o quanto que o nosso vendedor, o quanto que a nossa força de vendas é capaz e deve fazer entendimento para que ele consiga fazer mais fechamento na venda de internet, entendeu? Então, se é isso, se é essa o seu questionamento, é um treinamento, sim, voltado com o objetivo de que a gente consiga vender mais e melhor, com qualidade, aos nossos serviços de internet. Eu respondi a sua pergunta, Marcelo? Exatamente, exatamente, porque eu trabalhei, assim, eu tenho uma certa bagagem na área de vendas, porém, você vender um serviço e não um produto tem muita diferença. Acaba que nem eu falo, as objeções não são as mesmas e então vamos por a técnica é diferente, né? Era isso que eu queria saber, mas se é isso aí mesmo, show de bola. Respondeu exatamente o que eu queria. Legal. É, a ideia é essa mesmo, então, assim, quanto mais a gente tiver de participação, obviamente que no treinamento, que é o que o Luciano falou que é amanhã e quarta, ele é mais interativo do que esse seminário. A gente até aprofunda mais com relação a isso, tá? Vamos lá, vamos em frente aqui então, só Valeu, para. obrigado. Falou, Marciano. Pessoal, se alguém quiser também se pronunciar aí, me dá um salve no question aqui que a gente tá. Vamos lá, o Daniel, estou registrado no curso de manhã, gostaria de saber se vai ter alguma coisa focada em custos, quais itens principais, como chegar ao custo final do produto, no ramo de provedor, o que não podemos esquecer de colocar nos custos certos. Daniel, sim, é, a gente vai abordar uma parte do quando a gente vai fazer estabelecimento dos custos, ele tem uma abrangência muito grande, tá? Porque ele envolve uma série de elementos financeiros e operacionais que não necessariamente estabelecem preço. Tá? A gente tem algumas técnicas com relação a fechar os preços no provedor, e isso é muito variado dependendo de cada tecnologia. Então, no treinamento de amanhã, a gente coloca uma parte do quanto que isso é importante para a gente poder fechar esse entendimento sobre custos, para a gente poder argumentar valores, para a gente poder argumentar o quanto que nós podemos desenvolver em cima dos negócios. Tá certo? Bom, voltando só aqui então para o relacionamento. Ô, Daniel, se tiver mais alguma dúvida, me sinaliza aqui, por favor, tá? Voltando então à questão do relacionamento de vendas, o quanto que é importante na sequência a gente manter o nosso cliente ativo na nossa base, vai depender o quanto que da gente também programa para que ele conviva com a gente. Ninguém exatamente quer ficar com o cliente fazendo uma relação uma relação curta, né? Uma relação de permanência limitada, né? A gente quer cada vez o cliente mais participando conosco dos nossos dias a dias. E aí, uma coisa que não sou eu que está dizendo, Kotler, que para quem faz ou já fez
administração de empresas sabe disso. Quando a gente trabalha na retenção de clientes, 5% do que a gente retém representa 25% da rentabilidade de outros 25%. Então, simplificando, considerando 18 meses do retorno, do payback de qualquer investimento, quando a gente perde um cliente, automaticamente a gente tem que falar para a equipe de vendas, vende mais 5. Essa é a regra. Perder um cliente, se ele está abaixo do tempo que você tinha para que ele pudesse te dar o retorno necessário, automaticamente a gente vai ter que precisar de outros 5, porque aquela diferença que cabe do lucro que a gente deixa de ganhar com um na sua continuidade, vai refletir na soma de lucro de outros 5 para suprir a nossa ausência. Isso olhando para quem, independente na tecnologia, em situações de rádio, alguma coisa que você esteja mais simplificado, e até já esteja equipamento amortizado, o equipamento não seja novo, né, para colocar no cliente lá no final, automaticamente a gente está falando que isso aqui reduz, tá certo? Mas, em tese, perdeu 1, vende 5. Em situações a gente tem também, quando você tem uma fidelização um pouco menor, perde 1, vende 3. É essa recuperação do lucro que a gente tem na perda quando um cliente não faz esse payback. Depois é o que nós falamos aí um pouco antes, até na abertura do Luciano, o quanto que é importante o treinamento e a reciclagem. Não é exatamente porque só a Voz e Dados, ou eu, ou o Ronaldo, ou qualquer outra pessoa que se dispõe a treinar pessoas faz isso. É que a gente só vai fixar conceitos e só vai fixar novos valores a partir do momento que a gente capacita as nossas pessoas. Isso é aspecto educacional, a gente convive com isso todos os nossos dias, né? Se a gente está num consultório médico e tem lá uma revista de qualquer assunto que seja, e essa revista a gente lê por qualquer outra razão que seja, a gente está adquirindo informação. E aí eu quero entrar um pouco só no aspecto do que é informação, porque quando a gente fala de informação, a gente diz que a informação gera poder. No nosso caso, a informação gera poder de decisão, tá certo? E o poder de decisão é o poder de decidir de ficar conosco, de tomar a decisão de ser cliente, de tomar a decisão de permanecer com a gente. Só que a informação é um conjunto de dados, que esse conjunto de dados gera, por sua vez, o conhecimento, esse conhecimento, por sua vez, gera sabedoria, que, por sua vez, gera lá poder de decisão. Então, o treinamento e reciclagem, quando a gente fala, que nem o Luciano disse aí no exemplo, né? Existe diferenças de um treinamento EAD, existe diferença de um treinamento presencial? Existe. Agora, existe um treinamento muito diferenciado quando não faz nada. Quando o cara simplesmente deixa para adquirir conhecimento quando tem problema. Aí não é treinamento e não é nem reciclagem, é bombeiro, daí é apagar chamas. A gente não consegue ter pensamento estratégico e nem decisão estratégica quando a gente começa a fazer as nossas ações em cima de treinamento e reciclagem, de troca de conhecimento quando a gente tem que apagar incêndio. Não dá. O treinamento, exatamente, ele prevê junto com informação o que exatamente são as ações possíveis de fazer com relação ao plano de ação. E reciclar é sempre preciso, né, gente? A gente tem necessidade de fazer com que o cérebro oxigene a ponto da gente ter mais criatividade. Quanto mais criatividade, mais a gente vai ter novas situações de aplicação de conceitos com os nossos clientes. Daí vai viu, Marciano, uma coisa muito voltada para isso. O quanto mais a gente capacita, independente exatamente só
voltado para uma técnica de venda ou uma técnica de venda para provedores, a gente está exatamente oxigenando o cérebro na capacidade de fazer com que o nosso cérebro crie situações diferenciadas de entendimento e possa aplicar de forma diferente em situações que a abordagem com o cliente também se diferencie. Muito bem. E, na sequência, a gente precisa de ferramenta. E ferramenta é o foco. Né? Eu costumo dizer que assim, o vendedor ou qualquer empresa na área de vendas depende exclusivamente de foco. Ele precisa estar voltado para acertar o alvo, precisa estar voltado para cumprir resultados. Quando vocês fazem a decisão de compras, né? E eu até agora, nesses 3 dias de Abrinde, eu tive lá com muitos que estavam lá, não sei se até de repente encontrei com alguns de vocês, mas a gente via muita gente fazendo negociação de área técnica, né? E aí em alguns momentos eu estava junto com o Ronaldo, eu falei assim, legal, e aí, você está investindo R$200 mil em fibra e como é que você vai vender? E aí volta para aquele slide inicial lá, que vender exatamente saber como, não exatamente, não por quê, para quem, é como. É isso que é a pergunta que tem que deixar diariamente no nosso ouvido, é como é que nós vamos vender? Hoje em dia, Rogério, só uma complementação. Qualquer plano de negócio que a gente pegue hoje de qualquer empresa, mais ou menos 30% dos recursos gastos pela empresa são com vendas. Por algum motivo, né? Desde envolve telefone, salário, INSS, cafezinho, papel higiênico do funcionário, até tudo que ele faz, todo o esforço. E a gente vê muitas vezes nos provedores um esforço quase mínimo ou nulo, né? Muito pequeno em relação a isso. A gente só faz a conta lá, quanto é que gastou na instalação, quanto gastou de cabo, né? Quanto gastar de gasolina para ativar o cliente e não faz a conta quanto gasta para vender. Enquanto que a gente vê os planos de negócio por aí, o pessoal chega a estimar em 30%. Então, se o cliente custa R$700 para ser ativado na fibra, 500, R$600 para ser ativado no rádio, ele custa aí 180 até R$270 para ser ativado comercialmente falando. E esse custo está implícito em qualquer plano de negócio. Muitas vezes a gente esquece isso aí. Tá, passou a rede, fez o projeto, instalou o ponto de acesso, botou a fibra no poste, passou o drop. Mas para aí, quem é que vai vender agora toda essa malha aí que eu criei? Como é que eu vou fazer? Quanto eu vou gastar? Então, acabou por aí? Não, não acabou por aí. Vai ser muito mais longa a estrada e muito mais cara do que a gente imaginava. E até o seguinte, Luciano, o plano de negócio, até para fazer a rede, tem que estar prevendo o time dessa venda. Porque a gente precisa exatamente saber em qual momento que nós vamos atingir esse número de clientes que nós estamos esperando. Porque senão a gente faz esse investimento, a gente sabe até da planilha de projeto que a gente vai. Vamos pegar qualquer projeto de fibra aí que tenha 1.000 clientes, ele vai ficar entre os seus R$500.000 e que desses R$500.000, 60% disso pode ser custo da ativação, né, o custo da aquisição. Então, isso desconsiderando ainda o comissionamento de uma equipe de vendas, o incentivo da equipe de vendas, o marketing que isso é feito, o merchandising que isso é feito. Então, esses 30% que você está falando, ele entra até num plano de negócio como um sobrevalor do plano técnico, né? Do plano de negócio técnico, que é muitas vezes até o que vocês veem na parte quando estão decidindo sobre qual tecnologia fazer ou não. O importante é que, assim, para a gente performar qualquer equipe, qualquer negócio em vendas, precisa de ter esses indicadores, certo? Precisa de ter a referência que nós temos e podemos vender. Tem situações que a gente olha para o provedor que ele tem lá, lançou a fibra,
lançou o pacote e não tem dinheiro para comprar o ONU. Aí, cara, assim, eu tenho um excelente problema, porque eu tenho um monte de gente querendo comprar e não posso vender, então isso vem muitas vezes negativamente no revés de uma situação mal planejada entre o planejamento técnico com o planejamento comercial. Bem, e por fim, o que é de via de regra, tudo é nessa sequência. Eu uso muito disso, que é preparar, apontar fogo. E eu vejo muitas vezes a gente preparando e metendo fogo, a gente não aponta. E quando a gente não aponta, a gente não acerta. A gente tem chance de acertar sim, a gente chega a ficar perto ali da linha azul, da linha vermelha, mas o que a gente quer é exatamente o nosso alvo, é o nosso cliente feliz, fiel, e ainda eu gosto muito do termo de discípulo, né, que vem aí do sentido missionário, porque o cliente passa a fazer o buzz marketing nosso, ele passa a fazer o marketing boca a boca, ele acaba fazendo a nossa propaganda, que é muito mais barata do que qualquer investimento de mídia. Então, também faz parte da nossa empresa preparar, apontar fogo. Então, preparar uma equipe de vendas começa na seleção das pessoas que estão trabalhando com a gente, na capacidade que elas têm de conversar, de expressar suas ideias, se ela não tem vício de linguagem, se ela tem compreensão sobre a tecnologia, se ela tem familiaridade, se ela tem tecnicidade para poder fazer. Aí apontar exatamente é dar para elas as ferramentas necessárias, o conhecimento, aí o CRM, né, como é que ele vai inserir lá para fazer o follow-up de vendas, o planejamento de visita, com quantas visitas ele vai fazer por dia, qual é a expectativa dele de fechamento e resultado dessas visitas, e aí depois ele vai para o fechamento, que é o quanto que exatamente ele fez de negócio, né? Esse é o diferencial de um provedor focado e determinado a fazer resultado, focado e determinado a fazer diferente, não só na infraestrutura e na tecnologia, mas também focado a fazer diferente com as pessoas que estão ali diariamente. E, meus amigos, tudo nessa vida tem que ser celebrado. Tudo, inclusive um cliente que entra na base de vocês, ele é motivo de celebração. Então, não deixe para fazer as celebrações, não deixem de fazer as celebrações com os resultados conquistados. Programem-se com metas, programem-se com os objetivos de vendas, mas saibam que a celebração, aquela pizza no final do mês, aquele encontro de um chopp, de uma cervejinha, sei lá o que, como é que cada um gosta, é necessário desde que os resultados sejam cumpridos, desde que todo mundo tenha cumprido o resultado. E por conta de tudo isso, eu vou deixar o Luciano agora encerrar com essa boa dica para vocês aí, agradecendo a participação e a permanência de vocês aqui na nossa discussão, tá? Luciano? Bom, pessoal, vocês sentiram uma palhinha aí de tudo que a gente pode fazer pelo crescimento do nosso negócio ou do nosso provedor de acesso. Então, o Rogério está empenhado em contribuir com vocês, está muito empenhado em aumentar o ticket, aumentar o consumo da base, aumentar a remuneração dela em todo o negócio de vocês. E nós estamos muito empenhados que os provedores atinjam realmente uma excelência no atendimento ao cliente, se diferenciando das operadoras. Eu e ele somos entusiastas aí da área, gostamos bastante do crescimento, achamos que nossas empresas estão fazendo uma revolução silenciosa aí no país, tá? E a gente
quer contribuir com vocês aí, com toda a expertise do Rogério, em ajudar vocês a puxar esse trem aí, com uma locomotiva bem poderosa. Aquele númerozinho que vocês estão vendo ali embaixo, tá? O qual o Rogério vai colar aí nas questões aí para vocês aí, cola para nós aí. Aquele númerozinho ali dá um desconto de 10% no treinamento de amanhã, tá? Vocês podem ter um desconto. Então, além de tudo aquilo que eu falei no início, comprar apenas uma vaga, colocar um telão e treinar todo mundo, pegar o vídeo gravado e usar isso aí por muito tempo, vocês ainda têm 10% no treinamento de amanhã. Só no dia de hoje a gente comercializou mais de 10 vagas aí no treinamento de amanhã. Então a gente deve ter aí por volta aí de mais umas 12 vagas aí, 11, 12 vagas. Esse númerozinho aí começa com 5R4 aí, tá? Vai dar bastante desconto para vocês amanhã. Rogério, tem uma pergunta para ti, depois eu faço o encerramento aí. Tá bom, deixa eu só localizar aqui a tela. Tá me Quer que eu vendo? leia aqui o que tu acha do provedor que te manda para o concorrente? Sofri isso desde a discada. Pedi um Ah, rádio 5.8 para ter uma banda maior. Não era só eu como cliente, éramos 7. era o Ademar, não é isso? Deixa eu falar um pouquinho que eu vivi, não vejo quem é, tá? Que eu sou aluno, que nem vocês, mas deixa eu falar isso aí porque eu vivi isso aí. Tinha muito provedor que, por questões técnicas, de falta de como é que eu vou explicar? Falta de capacidade, muitas vezes, nas células, acabava jogando os clientes para outros, ou dizendo que não tinha capacidade de atendimento. Isso aí era horrível, tá? Era terrível. Tá? E realmente o pessoal achava que chegava no limite da tecnologia Wi-Fi, não conseguia mais atender, acabava jogando fora. Muito por incompetência, muito por falta de capacidade técnica e principalmente por falta de conhecimento técnico e comercial. Eu acho que isso aí já está superado. Hoje em dia, praticamente dá para dizer aí que os limites são bem mais elevados, tanto no rádio quanto na fibra, do que eram antigamente. Mas eu diria que 2015 para frente aí é inadmissível pensar numa coisa dessas. Eu teria vergonha de falar isso aí para um cliente meu hoje. Tá? No passado, eu acho que até existe algumas justificativas. Na época do Radinho 2.4, realmente era complicado. Rogério, não E, faço o encerramento aí. e eu acho que assim, né? Hoje em dia, se ficar entrando numa discussão com relação à entrega exatamente daquilo que é preço ou de que é tecnologia, a gente vai se esgotando a ponto de definhando a estrutura nossa, entendeu? Então, eu acredito no que exatamente que você falou. Houve um amadurecimento muito maior com relação aos nossos concorrentes aqui. O Diogo falou do Top SAP, que, que eles aproveitaram a brinde. A TopSap ela tem lá exatamente, mas falta na TopSap no meu ponto de vista, e até é uma coisa que a gente precisa levar em discussão, e quem vai fortalecer essa discussão na TopSap é o CRM, que é o relacionamento com o cliente, o quanto que não Rogério, basta. falta em todos os temas, Não, falta em todos. né? É que assim, nós estamos falando da TopSap porque o Diogo exatamente falou aqui. Mas é em todos, de modo geral. Eu até me reuni com algumas pessoas na Brint, inclusive a própria diretoria de projeto da Brint lá, o Carlão, está preocupado também nessa questão de como que a gente está cuidando desse relacionamento com o cliente, e os nossos softwares não têm essa aproximação, não têm essa, essa abertura, né, de cuidar do cliente desde o momento que ele é prospectado, desde a lead. O Então, pessoal que fez software, TopSap, MK, outros aí, Routerbox, são que nem nós, assim, eles são oriundos da parte técnica, então eles não têm que nem nós, que eu digo que nem eu, tá? Não que nem o Rogério. Eles não têm a mínima noção da necessidade
da locomotiva. É só metendo vagão, 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 vagão técnico, vagão do suporte, vagão do chamado. É só vagão, vagão da URA que atende, vagão Isso. do mapa, vagão da luzinha verde acesa. Não Uma tem coisa, locomotiva, completamente acéfalo o sistema, não tem cabeça. Ele é um polvo que anda para tudo que é lado e não pensa. Essa é a visão que eu tenho hoje em dia. Não é a incompetência do pessoal, não é isso aí. Eles são da nossa formação, são da formação técnica e estão pensando o sistema da maneira antiga, ainda isso, da maneira técnica. Eu não concebo hoje um sistema não ter CRM. É uma coisa que é básica. Outra coisa que eu não concebo é a separação de departamento comercial e departamento técnico do sistema. Quer dizer, o cara que tem o maior relacionamento com o cliente hoje é o suporte. É o cara que atende o telefone. Esse cara tem que ser o mais bem treinado comercialmente da empresa. Ele é o que vai vender. O vendedor vai entrar num segundo momento, muitas vezes. Quem vai aumentar a velocidade, quem vai fazer a retenção, tudo é o cara do suporte. Se vocês não treinarem no treinamento do Rogério, o cara do suporte, vocês vão perder muito cliente. Se vocês treinarem, vocês vão deixar de perder muito cliente. Vocês vão até ganhar muito cliente por conta disso. Bom, o Jean está perguntando aqui quando que é o próximo treinamento presencial. Se eu fizer o presencial, eu ganho a gravação. É, se você quiser ficar me gravando o tempo inteiro no presencial, pode me gravar, não tem problema não. Mas eu acho que você está fazendo referência à gravação do EAD, é isso? O EAD amanhã, tá? É um aprofundamento do que a gente está discutindo aqui. Começa amanhã e depois da manhã, tá? Eu não vou participar, que eu já tenho outros compromissos aqui, o Rogério sabe isso. Opa, tem o microfone aberto aí. Não, foi eu que abri o Jean, mas É, ele tá muito ah, barulho. tá. Eu faço que nem eu, uma vez que abriu o microfone, começou a tocar a novela e o cara tava com a TV ligada na novela. Mas, Uhum. mas vamos lá. Então, amanhã eu não vou poder participar, mas o Rogério vai tocar aí, são 8 horas, né, de treinamento, 4 amanhã e 4 depois da manhã. E o treinamento presencial, tá, a gente faz sempre em alguma cidade do Brasil. Sugiram aí para o Rogério aí algumas cidades aí, ajudem a gente, quem formar um grupinho de 8 aí, a gente já manda ele. Faça um contato aí, o Rogério vai botar aí o e-mail do nosso comercial aí, que é o e-mail aqui da Voz de Dados que todo mundo recebe, né? Recebe os nossos contatos, aí pode fazer um contato aí com o comercial @vozdedados.com.br a partir de hoje aí. A gente está disponível para levar esse treinamento. A gente já fez São Paulo, Porto Alegre, Cascavel, Bahia e a gente deve Uma coisa. fazer agora Rio de Janeiro, provavelmente aí em julho, tá? Já estamos com um grupo quase formado no Rio e vamos fazer também Sinop no Mato Grosso, provavelmente em agosto. Esses são os que tem no nosso roadmap. Mas o Rogério tem agendas aí, pelo menos uma agenda por mês livre, a gente pode levar para outro lugar. Mais Tá, uma tem mais pergunta para algumas ti aí, Rogério. perguntas aqui, Luciano. Não Vai lá, quero vamos lá. responder. O Zaqueu está perguntando para mim aqui como fazer um atendimento para cliente indeciso e também para aqueles que dizem que depois voltam. Para simplificar e, Rogério, só para simplificar e me despedir, eu vou mandar o cupom de desconto no e-mail de todo mundo aí, tá? Vou mandar o cupom e o link aí no e-mail de todo mundo. E esse PDF aí posso mandar também, Rogério? Pode, claro, sem dúvida. Sem Posso dúvida. mandar, né? Tá, eu vou Pode. mandar, o Rogério mandou para mim o PDF aqui, eu vou encaminhar no e-mail de todo mundo, eu acho que assim fica bom para todo mundo. Vou encaminhar então, a partir de agora, o PDF, o cupom de desconto para amanhã e o link do treinamento de amanhã. O Rogério vai responder as perguntas aí, eu me despeço por aqui, muito obrigado, pessoal. Luciano, obrigado aí. Eu vou respondendo aqui. Até amanhã a gente se fala. Bom, Zaqueu, você me perguntou aqui sobre clientes indecisos que também diz respeito, falam que vem e volta. Geralmente isso acontece muito com quem está fazendo pesquisa.
e eu gosto muito de trabalhar o cliente no conteúdo que ele está respondendo, no que ele está falando. Se ele está fazendo pesquisa, é um trabalho que o nosso vendedor tem que falar, olha, você a sua preocupação de estar querendo saber sobre a internet é para você tomar uma decisão, o que, que você está querendo saber? Então é na hora que aí é a força da técnica que a gente fala para estabelecer as necessidades do cliente. Geralmente, quando um cliente vai e volta e não volta mais, é porque em alguma coisa ele viu de diferente em outro lugar ou deixou de se preocupar em fazer o negócio conosco, tá certo? Então, é especificamente um processo de erro de abordagem, tá? É um erro de abordagem, é um erro na hora de identificar as necessidades e como esse cliente está se relacionando com a gente. Vamos lá, Zaqueu. Show. Só para deixar claro para vocês, até hoje esse provedor continua usando rádio, tá? Era o Ademar falando aqui. Não pensa em crescer. Muito legal. Obrigado aí, Ademar, pela sua participação. O próximo EAD já tem alguma data? Tem sim, Hugo, é amanhã. O Luciano colocou Foz do Iguaçu, eu sou do Paraguai, ficava bom. A gente fez Muito em bem. Cascavel agora há pouco. Hã? Fizemos em Cascavel 2 semanas atrás. Mas possivelmente a gente volte para Porto Alegre aí, né? É. Minas Juntando Gerais. o grupo aí, Foz do Iguaçu sempre é bem-vinda, uma das cidades mais bonitas do Brasil aí. É, Sempre é muito bom fazer lá. Sem contar os outros atrativos aí para muitos aí da cidade de Foz aí, que vamos deixar para lá. Minas Gerais tem uma demanda bastante, até que eu passei para o Luciano também, estamos pensando num grupo fechado lá, ali para o lado de Andradas, né, que é um pessoal mais para cima. Distrito Federal, enfim, tem uma boa quantidade. O Luciano vai esperar em Sinop, o Rodrigo está esperando em Sinop. Sinop está tendo vários treinamentos nossos, né, o Luciano? Sinop a gente tem lá na sede da TopSap lá o lugar liberado, né? TW Speed, que é o provedor lá do Adenilson lá. Então a gente tem um acesso muito bom lá, então a gente vai fazer vários treinamentos lá. Já fizemos microtique, vamos fazer o Biquit mês que vem e vamos fazer vendas em agosto, tá? O treinamento lá em Sinop está garantido, tá, pessoal? Tá, o Vitor me pergunta se o curso EAD de amanhã ele tem semelhança com o treinamento de Porto Alegre ano passado. Vitor, ele tem a Sim, mesma tem bastante base, semelhança. isso, ele tem a mesma base. Mas é obviamente que ele tá bastante renovado até em questão de conceito, tá? A maioria dos clientes busca muito preço e por isso às vezes fecha com os outros, é o que a gente falou, né? Com relação a sempre estar vendendo só preço e não exatamente valor. O que a gente precisa vender exatamente, cada dia mais a gente precisa vender valor. E valor está naquilo que a gente entrega, não naquilo que a gente cobra. Tá? Então, por isso, é um esforço da área técnica junto com os recursos humanos que cada um pode ter. O Elton, o Palácio, você não vale. Tá? Depois eu te respondo no WhatsApp aqui. O Marciano, pois é, não sabia, fiquei sabendo agora, por isso vou fazer o via web, mas gostaria de um presencial, vai ser muito bem-vindo, Marciano, você vai gostar dos dois, né? Tem um aluno que fez o EAD há um tempo atrás e que teve comigo em São Paulo fazendo presencial e foi um reforço completamente complementar ao conteúdo. O Jean, Santa Catarina, acabei de passar por aí, mas podemos voltar. Rodrigo, Andradas, a gente está por perto, a gente fala aí com o Luciano, enfim. Pessoal, o pagamento do curso de amanhã pode ser feito em transferência bancária, pode ser feito, tem até em parcelamento, o Luciano pode falar mais disso, quem quiser pode acessar o site que está Pode nesse. ser feito no link, tá? Vou colar o link aqui para vocês já. O link está em Guardem cima, aí que já está chegando. vozdados.com.br/EAD, tá vendo? Tá aí o link aí, Rogério. Cola para eles aí, tá?
Pode fazer via transferência até amanhã às 17 horas, tá? Porque às 19 começa o curso, aí fica difícil. Eu nunca vi ninguém pagar com o curso andando. Mas amanhã até às 17 horas, aí tranquilo. A gente Tá. dá um jeito de inscrever, tá? Santa Aqui, Catarina está no nosso planos aí, fazer mais um treinamento. Fizemos um em Criciúma, até esqueci de mencionar, mas tá nos nossos planos aí fazer mais um treinamento aí em Florianópolis ou Chapecó. Tá? A gente vai fazer microtique agora em Florianópolis e em seguida vamos fazer vendas aí. Provavelmente aí, em setembro, aí deve estar rolando por Santa Catarina novamente. Fiquem ligadinhos aí no site, nos e-mails da gente aí que a gente avisa. Facebook também, quem puder seguir lá, curtir a nossa página aí, vai ficar sabendo das coisas. Sempre tá. posta lá tudo que está acontecendo. Bom, o Hugo fala exatamente disso que ele vem, que a maioria das vezes ele está oferecendo valor, mas o cliente opta por custo. A experiência que a gente tem e convive, Hugo, é exatamente essa. O cara, quando convive muito com custo, ele vai pulando de galho em galho até ele se encontrar num valor, em alguém que dá um diferencial para ele de permanência. Então, resta saber exatamente o quanto que nós estamos entendendo desse cliente para poder manter valor. Isso está muito relacionado ao curso e ao quanto que a gente discute em abordagem o tema. Rondônia tem alguma previsão? Adeildo, eu passei até para o Luciano aí para cima. Rondônia, a gente está fazendo um treinamento de fibra agora esse mês, tá? Como é que a gente faz? Deixa eu só explicar. A gente abre normalmente um estado ou um lugar, porque a gente daí tem confiança no hotel, tem confiança no local, tem confiança no provedor de lá, e aí a gente abre para o mercado. Então a gente está fazendo o primeiro treinamento em Rolim de Moura, cidade próxima a Cacoal ali. Ele A gente falou está que vai fazendo fazer treinamento o Adeildo, falou que vai fazer em Rolim. isso, treinamento de fibra lá. A gente está fazendo, já estamos com mais de 20 inscritos lá na fibra. E a gente, depois que abrir essa porteira aí vem os outros. Normalmente, tá? Começa com algum treinamento. Às vezes começa com de venda, às vezes começa com de microtique, às vezes começa com de fibra. E aí, depois que acontece o primeiro, sempre acontece os outros em sequência. Claro que a gente dá um intervalo aí de 3, 4 meses entre cada um, o pessoal se recuperar e tudo, mas depois que acontece numa cidade, fatalmente os outros treinamentos acontecem ali também. Então, o Rolim de Moura e o Cacoal são candidatos aí a gente fazer um treinamento lá também do Rogério. Tá, pessoal? Bom, amigos, muitíssimo obrigado, né? Obrigado aí pela discussão e fico à disposição de vocês. Tem os meus contatos aí, quem quiser conversar um pouco sobre alguns detalhes. Tem o contato da Voz e Dados, tem o quanto que a gente se dispõe a fazer desse negócio um sucesso para a gente. Eu uso muito, 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 muito da ética e da disciplina voltado para o desempenho naquilo que o meu irmão construiu aí nesse cenário, que são os provedores de internet. O Ronaldo me motivou, me incentivou, e o Luciano tem sido o grande alavancador desse momento, né, comercial, dessa nova linguagem e estabelecer novos padrões dentro do ISP. Então eu agradeço demais a participação de vocês, desejo que vocês tenham muito sucesso na operação e que em breve, em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente se encontre. Luciano, com você, muito obrigado, um abraço a todos. Pessoal, já mandei para os e-mails de vocês aí, que vocês cadastraram ali, todos os dados aí do treinamento, tá? Parei que eu vou ter que mandar de novo aqui, mas já vou mandar. Faltou no segundo aqui, faltou a apostila, mas já estou mandando também aqui para todo mundo. Agradeço também, assim como o Rogério, demais aí a presença de todos. Espero que a gente tenha contribuído aí para aprofundar melhor esses temas. E os que puderem aí fazer amanhã o treinamento serão muito bem-vindos. E os que não puderem, numa outra oportunidade aí, igualmente serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Já está no e-mail de vocês aí todas as credenciais nesse momento aí. Um abração e sucesso para todo mundo aí.